levando a um óbito mais precoce. O que a gente tem? De literatura nacional, não tem muita coisa ainda publicada, tá? Então eu trouxe esse estudo aqui, ele não é tão recente, é de 2014, se eu não me engano, mas foi um levantamento americano dos pacientes com doenças crônicas, qual que seria a causa predominante. Então a gente tem que em bebês, né, cardiovascular, então malformações cardíacas, síndromes genéticas, alterações congênitas, problemas respiratórios e neuromuscular. E depois aqui nos adolescentes a gente tem, né, que seria o câncer, as doenças malignas, neuromuscular e também a parte cardiovascular. O cuidado paliativo, ele tem uma característica muito peculiar, que é o que a gente fala que ele é um cuidado holístico, ele é um cuidado global. Como a gente tem que manejar? Sintoma físico, emocional, social, paciente, família, é muita coisa, tá? Então precisa ter um olhar um pouquinho fora da casinha, que eu falo. Então quem é paliativista não é muito normal, né? Então, mas a gente assume isso numa boa, não tem problema, né? Porque o nosso foco, o que é? É buscar uma melhora na qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? A minha qualidade de vida, será que é a mesma do Dr. Nicolas? Da doutora Leila? Será que é a mesma da doutora Jussara? Não. Se eu falar para vocês agora, onde vocês gostariam de estar agora? Você tem um monte de dinheiro para gastar, tipo, você não tem nenhuma limitação, você pode escolher um lugar para estar. Será que vai ser o mesmo lugar? Todo mundo vai comprar passagem, sei lá, para Paris, para Punta Cana, não sei. Não, cada um vai ter um lugar. Então, a qualidade de vida é muito isso, ela é muito individual, ela depende da biografia do paciente, tá? E para eu conseguir tratar essas situações que são limitantes de vida e ameaçadoras da vida, eu tenho que ter o quê? Identificação do que está acontecendo, manejo dos sintomas e, de novo, a doutora Leila já falou isso na comunicação, planejamento terapêutico. Nem que seja a curto prazo, a gente vai fazendo baby steps, né? Um pouquinho de cada vez. Mas se eu não tiver um rumo, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Lembra do gato da Alice? Quando ela tá perdida, ela fala, pra onde que eu vou, gato? Mas você quer ir pra onde? Ela, tanto faz. Ele, então, tanto faz o lugar que eu te indicar também. Então, a gente tem que ter um norte, tem que saber onde quer chegar. E essa decisão, pessoal... Opa! O que aconteceu? Cadê o suporte? E essa decisão, né, de onde vai ser o rumo, qual que vai ser o nosso planejamento, ela é compartilhada em família. Acho que pode pôr esse vídeo, ele é do Hospital do Amor, né, que é o Hospital do Câncer de Barretos, e eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouquinho qual o objetivo do cuidado paliativo. Não tá indo. Vamos continuar e depois no finalzinho a gente traz ele, tá? O que acontece? Então, o ideal é que o cuidado paliativo, a equipe começa a acompanhar esse paciente aqui, ó, quando ele tem o diagnóstico. Ah, mas é uma criança com uma leucemia de ótimo prognóstico. Tá bom, mas tem indicação. Ou, é um bebê que nasceu prematuro de 600 gramas, parece que tá tudo bem. Ok, mas tem indicação. Na prática, a gente consegue fazer isso? Ainda não. Do jeito que a gente gostaria, não. Porque são poucos os profissionais com capacitação para dar esse tipo de cuidado, tá? Mas isso é o que seria o ideal. E aí, conforme a evolução da doença do paciente, ela pode, né, ser só uma situação mais aguda, ou ela pode se cronificar, daí que vai vir a atuação do cuidado paliativo. Então, se as coisas não estão indo muito bem, a equipe de cuidado paliativo, esse azulzinho aqui, ó, ela vai trabalhar com mais intensidade. Se de repente aquela criança ficou curada, está numa situação bem estável, a gente vai dar um sossego para a família. Então a gente pode marcar retornos mais longos, né? Não precisa ficar toda hora batendo naquela tecla ali, viu? Você sabe que seu filho tem chance de morrer? Então as coisas também não são assim, tá? Agora, aquele paciente que chega, né, no seu estado aí avançado de doença, que é o que a gente conhece como end of life, o final de vida, aí ele precisa da atuação máxima da equipe. E lembrar que o ideal é o quê? A gente dá suporte para o luto que essa família vai apresentar depois. Lembrando que a construção de um filho, né,
independente se foi planejado, não foi, aconteceu, mas de alguma forma aquilo ali vai ter uma figura do que seria o ideal. Tá? Então, para aqueles que planejaram, vou sonhar com o bebê, faz o quartinho, né? Ou que não planejou, mas que se acostumou com a ideia. E aí, você de repente tem que falar que alguma coisa ali saiu do seu planejamento. Então, isso não é fácil, tá? É uma comunicação muito difícil. Por isso, de novo, que a gente tem que ter muito tato nessa hora, a gente tem que ter certeza do que está acontecendo. Então, uma malformação, o que é essa malformação? A gente tem que estudar antes de falar com os pais. Porque como é que eu vou chegar a falar de um erro inato do metabolismo que eu não tenho a menor ideia do que é? Eu não tenho a menor ideia de como é que vai evoluir aquilo, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento do diagnóstico. Identificar se realmente uma doença que vai limitar a vida, tá? Saber qual que é essa evolução. Será que é um prognóstico já reservado? Será que o óbito está muito próximo? E só fazendo aqui um adendo, tá? Lembrar que no nosso país o aborto e o óbito fetal, ele é visto de uma forma assim, que a mulher tem que sofrer sozinha. Ah, fica tranquila, daqui a pouco você engravida de novo. Não chora não, foi melhor assim, tá? E se tira o direito da mulher viver esse luto, dela falar sobre isso, tá? Então é algo também que o cuidado paliativo, né, ele reforça isso, que precisa ser valorizado essa questão. E o que seria o nosso cuidado paliativo ideal, então? É um cuidado focado, né, no tratamento de alívio, de dor e de outros sintomas, para uma equipe que vai oferecer a melhor qualidade possível aos seus pacientes e familiares, evitando intervenções desnecessárias que não agregam benefícios. Então vamos lá. Um cirurgião, a criança, vou de novo lá para onco, tem um tumor imenso, gigantesco, aí o cirurgião vai e propõe uma hemicorporectomia. Então vamos tirar metade do corpo do paciente. Nossa, a cirurgia foi um sucesso. Sucesso para quem? Vai curar esse paciente? Não vai curar, mas né? Tá, então o sucesso foi para você, para sua questão de não aceitar que pessoas morrem, que alguns pacientes não vão ter cura. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes o que a gente acha que é um sucesso não é exatamente o que o paciente e a família quer, tá? Por isso que é importante a gente sempre ouvir e validar o que eles têm para te trazer. Aqui alguns conceitos que são a ortotanásia, distanásia e a eutanásia. Tá? A eutanásia seria o quê? Um auxílio para antecipar a morte. Isso é proibido no Brasil. No primeiro vídeo que a doutora Jussara trouxe, tem cenas do filme Menina de Ouro, que discute muito isso. É um filme muito interessante. Quem gosta de coisinha mais água com açúcar, teve o Como Eu Era Antes de Você? A meinha lá de borboleta, que traz de uma forma mais superficial, mas traz também uma discussão sobre a eutanásia. Tá? No Brasil, é crime. Paliativista não gosta muito também não, tá? Porque a gente acredita que se a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho, a gente está aliviando o sofrimento do paciente. E se ele está sem sofrimento, ele não vai procurar antecipar sua morte, né? Então, é um assunto aí meio controverso. A distanásia é o que a gente faz muito e às vezes não tem noção de que está fazendo isso. É aquela coisa assim, vou manter meu paciente vivo a qualquer custo. Não tem mais acesso, vou lá chamar radiointervenção que vai passar um acesso intrahepático que vai fazer não sei que lá o quê. Então assim, são situações, já teve 20 paradas cardiorrespiratórias, coraçãozinho já tá ruim, neurológico tá ruim, mas comigo ele não vai morrer. Tá? E aí a gente acaba fazendo o que? A futilidade médica. São intervenções que causam sofrimento para o paciente, prolongam o sofrimento da família e não vai restabelecer a saúde, não vai trazer a vida de novo, não vai trazer a qualidade de vida para aquele paciente. E o que o cuidado paliativo procura seria, né, essa boa morte, a morte com alívio do sofrimento. Tá? Em pediatria as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, que a gente tem essa questão aqui, a partir de que momento que a criança tem autonomia para tomar suas decisões. Adolescente é um universo à parte, né? Porque a gente acaba mediando a briga ali do adolescente com a família. Que tem adolescente que tem muito mais maturidade com a família. Então ele vira e te fala, eu não quero sonda. E a mãe, você tem que comer, porque para nossa cultura, a alimentação é uma referência de amor, né? Então tem que comer, tem que passar sonda, doutor, passa sonda. Aí você passa sonda, o adolescente perde 10 quilos em uma semana, deprime e não quer sair de casa. Então, será que a gente não tem que encontrar um meio termo, tá? Mas são decisões que às vezes é um pouquinho mais difícil aí. Lembrar que, em primeiro lugar, não cause dano.
cuidado com as palavras. Se você não conhece o assunto, vai estudar primeiro, pede ajuda para quem sabe, porque uma frase que você fala pode causar um prejuízo imenso para aquele paciente, tá? Então, só trazendo aqui o Hipócrates, aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém, tá? Então, guardem isso aí. E aí, será que essa oferta de cuidado paliativo que a gente faz para a família significa que a partir do momento que ela escolhe acompanhamento de cuidado paliativo, a outra equipe vai abandonar, vai largar? Muitas famílias têm essa ideia, e eu vou falar que alguns colegas médicos também têm, né? Mas não é bem isso. Na verdade, ele é um tratamento complementar. Tá? Então, ele é para ser em conjunto, ele é para ajudar na tomada de decisões, no manejo de sintoma. Então, o ideal é que aconteça isso aqui, ó, é o tratamento, mesmo que tenha perspectiva curativa, junto com o paliativo, você vai caminhando junto, uma coisa não exclui a outra. Os trabalhos trazem que os pais sentem muito essa quebra, às vezes, de vínculo, quando a equipe responsável primária passa para o cuidado paliativo e desaparece, que às vezes acontece, tá? Então, isso é uma situação de abandono. Então, a gente evita. A equipe responsável caminha junto com a equipe de cuidados paliativos, tá? Cuidado paliativo é só para criança que está morrendo? Não, por favor, não, tá? Não é para chamar gente só na terminalidade. Para ter um bom vínculo, a gente precisa de tempo. Então, para eu conseguir um vínculo com a família, eu preciso de algumas avaliações. E, às vezes, essas algumas são muitas, né? Acho que a Leila pode falar isso no Vivência de CTI também. Se me chama, a hora que a criança já está com sinais físicos, né? Que a morte está chegando, como é que eu vou virar e falar para a mãe? Ó, tá vendo isso aqui? Ó, porque está morrendo, tá? Vocês acham que vai ter alguma relação boa aí? Não vai. Agora é diferente, se a gente já tem um vínculo, se a gente já conhece a família, as preferências, se já conversou sobre planejamento, aí você realmente consegue oferecer um conforto, tá? E fazer um cuidado paliativo ideal. Então, para a equipe de cuidado paliativo poder ajudar, a gente espera que as outras equipes, né, chamem com uma certa antecedência. Isso acontece em todos os serviços deles chamarem a gente no momento ali de terminalidade, tá? Mas tentar evitar isso. Quais são as fases de prestação, então, do cuidado paliativo? A gente tem o primeiro momento, que é o diagnóstico, então é conhecer a doença, partilhar as informações, né? Fazer toda a articulação do hospital, uma criança que vai poder ter alta, que não vai ser institucionalizada, vai ficar no hospital de retaguarda, como é que vai ser isso? Depois, é a questão de vivência, né? Então, estabelecer plano de cuidado, aí começam as avaliações, né, interdisciplinares, criança que faz físio, fonos, acompanhamentos, e vai chegar num momento que não tem muito como a gente prever, mas que vão ser os cuidados de fim de vida. E aí a gente tem que ter esse estabelecimento de plano e o suporte no luto, tá? O cuidado paliativo, para funcionar, não dá para ser só o médico, a gente precisa de outros olhares, tá? Então, quanto mais profissionais de graduação diferente, de formação diferente tiver na equipe, melhor é. No cuidado paliativo, quem escolhe o seu profissional de referência é o paciente. Então, às vezes ele faz um vínculo melhor com a fisioterapeuta, às vezes com a TO, às vezes com o psicólogo, às vezes com a enfermeira. O médico geralmente fica ali por último, tá? Normal. Mas isso é culpa nossa, porque a gente não sabe também, às vezes, conversar, dar atenção que aquela família que o paciente precisa, tá? Então, na equipe, a gente trabalha de uma forma que seria o transdisciplinar, que é o ideal. Então, todo mundo pode palpitar sobre aquele paciente, cada um vai dar a sua impressão, tá? Então, sai dessa medicina hierárquica, que é assim, né? O doutor tá lá em cima, só dá ordem, nem sabe o que tá acontecendo, mas ele fica lá dando ordem. Não, a ideia não é essa. A ideia é conversar, ter uma reunião e, em conjunto, ajudar a família a tomar a melhor decisão possível. A gente vai lançar mão de recursos farmacológicos, mas aqui outra coisa que é muito legal em cuidados paliativos é que a gente pode ampliar isso. Então, aqui a gente tem uma certa licença para usar mais PET terapia, musicoterapia, tá? Outros recursos, ok? E os cuidados de final de vida?
Então, nesse momento, a gente precisa antever o que pode acontecer. Então, a família fica muito agoniada, quer saber o que vai acontecer agora, ele vai sofrer, ele vai ter dor, o que vocês vão fazer, mas vocês não vão fazer nada, o que vai ser feito. Então, é um momento de muita angústia, tá? A gente não tem muitas escalas assim, de funcionalidade para criança, dependendo da idade a gente adapta o KPS, o Edmonton, tá? Mas ainda não tem do jeito que é feito para adulto, né? Que se a gente pensar num paciente oncológico, por exemplo, tem várias escalas lá para seguir. A gente ainda tem um déficit nessa área. Lembrar dos processos fisiológicos que vão acontecer, então é normal no final de vida não sentir fome, é normal não sentir sede, é normal brincar menos, né? Então tudo isso a gente precisa explicar. Uma outra questão que a gente vê muito em enfermaria, que é assim, paciente que está em final de vida, qual a função de você ficar aferindo PA de 2 em 2 horas? Por que você vai deixar o monitor cardíaco pi, a saturação lá, para a mãe ficar olhando que estava 100, 99, 98, 80? Isso vai desviar o foco para os sinais e sintomas, né? A família que está ali, ela não vai conseguir estar próxima da criança, ela vai estar desesperada, focada naquilo. E vai mudar a sua conduta? Não vai. Então por favor, tá? Isso eu falo que é terrorismo, deixar um monitor ligado para ficar vendo que está gaspeando, que está... Por favor, menos, né? E vira e mexe a gente tem que dar uns surtos lá na enfermaria, porque acontece. E o processo de luto, lembrar, o Dr. Nicolas vai trazer isso pra gente, mas o luto eu vou ter da criança, dos pais, dos familiares, os irmãos, que às vezes a gente acaba deixando de lado, e os profissionais de saúde. Quando a gente cuida muito tempo de um paciente, é impossível não criar um vínculo, né? Então, às vezes a gente vai sofrer também. Vai ter as lágrimas, vai levar essa emoção para casa. Então aí a gente precisa encontrar maneiras, né, de se cuidar, tá? Porque senão acaba entrando numa situação que a gente fala que é o burnout, que é um sofrimento que te leva a um esgotamento, tá? Então acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Deixar o convite aqui, né, que a Leila já fez, a gente faz de novo, dia 6 de outubro, na unidade de emergência lá de Ribeirão, vai ser o nosso primeiro encontro de cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo pediátrico são poucos profissionais que a gente tem no país. Eu brinco que é um grupo de WhatsApp, né, Esther? Então, todo mundo meio que conhece todo mundo. E nós estamos nessa construção em conjunto. Então, todo mundo está mais ou menos aí na mesma fase, né? Então, eu acho que o objetivo é cuidar melhor desses pacientes, evitar que situações de distanase aconteçam, né? Cuidar das famílias também e ponderar até quanto que esse investimento, que essa intervenção realmente está trazendo um benefício para essa família? Ou será que só está aumentando o sofrimento? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu vejo com frequência, é essa coisa, a gente tem que tomar decisões compartilhadas, mas algumas decisões são técnicas. É muito complicado você chegar para uma família, virar e falar assim, você quer que reanime? Você quer que entuba ou que não entuba? Você quer que vai para UTI? Gente, isso são decisões técnicas, tá? Então, quem tem que definir isso é a equipe. Então, nós vamos conversar lá, vamos sentar todos nós em conjunto. Olha, a situação tá assim. Se ele tiver uma parada e reanimar, talvez a gente prolongue um dia de vida, né? Então, aí a gente vai conversar com a família, explicar qual a situação, né? Claro que às vezes eles vão pedir, não, por favor, leva para UTI. Não tem condição de ver meu filho morrendo aqui no quarto, mas é outra situação. Agora, essa coisa de chegar meio americano demais, né? Ordem de não reanimação, vai, não vai, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas decisões, elas são técnicas. Compartilhadas, sempre. A gente sempre tem que explicar o que está acontecendo, o que a gente pensa em fazer, o que a gente acredita como profissional de saúde que vai trazer menos sofrimento, tá? Isso sempre. Agora, tomar cuidado, porque às vezes você está achando que está ajudando e na verdade você está fazendo um mal para aquela família que você não tem noção. Porque imagina você falar assim para a mãe, você quer que reanime ou não? Ela fala, não sei, não. Aí essa criança vai a óbito. Na cabeça dela, ela vai se sentir culpada pro resto da vida, porque ela vai ficar assim, se eu tivesse dado uma resposta diferente, será que meu filho estava aqui comigo? Então,
Então, só para a gente pensar um pouquinho, né? E por isso que o cuidado paliativo é algo que demanda tempo. Não dá para fazer cuidado paliativo adequado na sala de urgência, na sala de parada, onde você nem conhece a família, tá? Então, não tenham medo de pedir uma avaliação. Ai, mas está muito cedo para pedir essa avaliação. Melhor assim. Se está muito cedo, não tem sintoma, a gente já conhece aquela família, conhece o paciente. Na hora que precisar, a gente vai saber como atuar. Tá bom? Muito obrigada. Acho que era isso que eu tinha para trazer. Gente, muito obrigada. Eu vou compartilhar minha amiga aqui com a doutora Poliana para entregar uma lembrancinha. Vem cá fora. Ó, só pra vocês saberem, tá, pessoal? A gente era conhecida como as gêmeas. Claro, eu a Mai e ela a gêmea boa, né? A Ruth e a Raquel. Peraí que eu vou pedir alguém para tirar a foto. Pode ficar. Fica de cá. Eu vou passar para a próxima palestra e depois a gente faz em conjunto as dúvidas com a próxima, tá certo? Matheus? Matheus? José? Então, você que é a Juscelia. Tá. Nossa, gente, é verdade. Você tem que falar quem que é, porque a visão aqui... Aqui, o Matheus, O Matheus. a doutora Samara vai entregar e a Gisele, Tá, a doutora agora Luciana vai te entregar. Tirar foto? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço muito o convite da doutora Jussara. Nem sempre é um assunto mais gostoso ou que nós estejamos acostumados a conversar e a pensar. Por isso que eu acho que é um ato de coragem e um ato de cidadania na vida, poder pensar sobre a vida e sobre a morte. De antemão, eu quero pedir desculpas um pouquinho pela minha voz, um pouquinho convalida por uma gripe, então pode ser que eu fale um pouquinho mais baixo. Aquele sangue italiano que às vezes grita dentro da gente, né? A gente acha que estou normal, tudo bem. Meninos, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre morte e luto em pediatria e eu foquei um pouco mais no mundo infantil, né? Acho que a gente teve uma oportunidade de, alguns dias atrás, ter essa conversa. Há um grande problema em pediatria e de antemão é preciso deixar bem claro, a gente reduzir toda a reflexão dessa área, como a Fabiola falou, à infância, só à criança, né? Então é um clássico, a gente em algumas clínicas em que a pessoa já tem seus 12, 13 anos, ser transferida para a clínica geral, né, como se fosse um adulto. Os critérios, eu sei que são algumas vezes biológicos, mas ignorar os critérios de desenvolvimento psicossocial é um crime, é uma lástima, né? Então, a morte na infância, ela vai ter um tabu, porque de uma maneira instintiva, faz parte dos instintos de preservação da espécie, de perpetuação genética, que nós tenhamos um embrião, um ser humano em fase de fazimento, que se tornará alguém, onde nós colocamos todas as nossas esperanças, todas as nossas vontades e aquele desejo secreto de imortalidade, né? Então, é muito frequente, quem é pai, quem é mãe, já deve ter dito isso várias vezes de boca cheia: ele é um pedacinho de mim, é como se meu coração batesse fora do meu corpo, é uma extensão minha. Então, a ideia de morte não aniquila não só a pessoa em tenridade que por um acaso é acometida por alguma doença grave e tem o término da sua vida, acomete também o adulto, que se sente então constrangido a pensar que a vida acaba. Então, a morte na infância é um tabu, a criança não morre. E toda vez que eu falo, né, às vezes com familiares, com conhecidos, eu trabalho no setor de oncologia pediátrica, né? Como que você dá conta?
Mas a criança vai morrer? Ai, muito triste. E as pessoas imediatamente começam a chorar. Eu falo, gente, calma. Tem coisas que são muito bonitas e que eu tenho oportunidade de presenciar. E mesmo a pessoa que tem uma aproximação com a morte, isso não precisa ser o fim do mundo. Existem coisas muito bonitas e coisas muito divertidas, inclusive, que acontecem nesses momentos derradeiros. Nós estávamos discutindo, né, eu e a Fabiola estamos acompanhando um caso de uma criança que ela tem aí uma proximidade, né, com a morte, e ela é extremamente divertida. Ela entra na consulta tirando sarro da cara de todo mundo, e isso com a fala muito prejudicada, né? Então às vezes ela escreve no tablet dela o que ela quer falar pra gente, ou às vezes os sons que a gente vai codificando, e é do momento que ela entra na consulta ao momento que ela sai, enchendo o saco da mãe, enchendo o nosso saco, cobrando, você falou que ia me dar uma coisa, você não vai me dar? Você não me trouxe? Hoje é meu aniversário. Fulana, hoje não é seu aniversário, mas tudo bem, vou fingir que é. Então, a possibilidade de, como diria a frase paradigmática da Cicely Saunders, viver até o último dia. Nós não estamos ali cuidando da morte. Eu acho que essa é a grande mensagem do cuidado paliativo, que é um processo ainda de assimilação, né? Em cuidado paliativo, seja pediátrico ou não, nós estamos cuidando da vida. E a morte, já diria o filósofo Martin Heidegger, ela é o fato por excelência. Nós nascemos para a morte. Então ele vai chamar que o ser humano é um ser para a morte, a única certeza que temos na vida, mas que afastamos constantemente da nossa consciência. Então morte na infância é tabu, é tragédia, é contra a natureza, vai contra a nossa fantasia de imortalidade, e tem essa ideia de vida a ser realizada. Por que será que a vida não pode ser realizada com poucos anos? Eu sempre faço um comparativo. Quantas pessoas de longa idade hoje estão abrigadas em algum asilo, em alguma casa de cuidados especiais e não recebe 1/1000 da atenção daquela pessoa que está com a gente, né, daquela criança que está com a gente? Mas ela nem casou. Gente, jura que em 2018 a gente vai falar ela nem casou? Né? Depois fica com 40 anos, mas não vai ter filho, né? As cobranças começam aí, né? As normatizações. Mas nem teve tempo.